Pois é, minha amiga, meu amigo, que o Espírito Santo venha encher a sua vida de paz. Paz. Quer dizer, quando eu falo vida, é a sua alma, né? A nossa vida é a nossa alma é a nossa vida. As pessoas se importam tanto, se investem tanto no conforto do corpo, na beleza do corpo, na força do corpo, mas se esquecem da alma. E é a alma que tem paz. O corpo não precisa de paz. O corpo quer ser alimentado, quer comer, quer beber, quer se divertir. O corpo, a carne, quer o prazer de comer e estar satisfeito. Mas a alma é que carece de paz. E essa alma só tem paz quando ela se arrepende, quando ela se converte e se arrepende, quando ela se inclina perante Deus. Veja só, Jesus disse, o texto que eu estava lendo ainda há pouco, ele disse que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer dizer que Jesus, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Ele disse, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 pessoas que não precisam de arrependimento. Você vê que o texto que eu queria ler para vocês é esse que Deus fala. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, que é o pecador, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva, tenha vida. E ele completa, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? E ele está falando com todos. Eu sei que foi o profeta Ezequiel quem falou isso, que escreveu essas palavras, mas Deus falou e está falando para todo mundo. Todos nós somos esta casa de Israel, estamos incluídos dentro desta casa de Israel. Deus quer que todos se convertam para que tenham vida. Olha só, me chamou muita atenção essa palavra que Jesus disse, mais alegria haverá no céu por um pecador que se arrepende. E eu estava pensando com os meus botões, a alegria de Deus é ver um pecador se arrependido. Mas como é que o pecador se arrepende? Como é que uma pessoa comum, um pecador, se arrepende? Obviamente, quando ele ouve a palavra de Deus, seja através, é o Espírito Santo que faz isso, seja através de um servo, de uma serva, de uma pessoa que fala para outra pessoa a respeito da palavra de Deus, do reino de Deus, ou ele, o Espírito Santo, fala pessoalmente, diretamente com a pessoa, diretamente. Ele fala, ele dá a dica. E aí, cabe à pessoa decidir se arrepender ou não. Como é que a pessoa pode se arrepender? Como é que a pessoa tem que se arrepender?
Não tem nada de sentimento, né? Não temos falado disso. Não é nada de remorso. Você ter remorso dos seus pecados não vai resolver. Mas deixar os seus pecados, deixar os pecados para trás e começar a viver uma vida reta. Isso aí, o arrependimento, eu entendo, na minha fé, eu entendo que é impossível uma pessoa se arrepender, quer dizer, deixar os seus maus caminhos, sem que haja fé, sem que haja o poder da fé. Mas o poder da fé tampouco é sentimento. O poder da fé é uma coragem que a pessoa tem, é uma força que a pessoa recebe, é uma audácia que ela tem, ela contraria o seu coração, ela contraria a sua vontade, ela contraria os desejos, cobiças, ela contraria suas vaidades, ela contraria o seu coração que quer sempre sentir emoções. Ela contraria, ela toma uma atitude dessa de deixar para trás aquela vida errada que ela estava vivendo e começar no caminho certo. Quer dizer, creio eu, que o arrependimento envolve uma fé não religiosa. Não é uma fé religiosa. Por exemplo, às vezes a pessoa se batiza nas águas por uma questão de fé religiosa. O pastor falou, todo mundo fala, eu vou me batizar também. Então, isso aí é uma questão assim coletiva, que ela se batiza porque todo mundo está se batizando. Mas não é uma decisão consciente de fé, ou da fé consciente, porque ela não tomou a decisão por si mesma, ela simplesmente seguiu a procissão, digamos assim. Então, ela, quando se arrepende, e isso é o arrependimento, ela decide, não, nunca mais vou fazer isso. Ela determina, não vou mais para a prostituição, eu não vou mais mentir, eu não vou ficar vivendo de mentira, eu não vou continuar ganhando dinheiro à custa da mentira, não. Eu não consigo continuar vivendo assim. Quer dizer, se a pessoa se incomoda com o pecado que ela tem vivido, é o Espírito Santo que já está tocando nela. É o Espírito Santo que está falando com ela. Porque é ele quem convence a gente do pecado. Não sou eu que vou convencer você do seu pecado. E ninguém vai me convencer do meu pecado, senão o Espírito Santo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence do pecado é o Espírito Santo, como eu dei o meu testemunho ontem. E outras pessoas também tiveram a mesma experiência. Então, quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo para deixar a vida errada, então ela está se arrependendo. E quando ela se arrepende, então Deus dá o apoio. Deus vem ao seu encontro, recebê-la. Porque é o que Jesus falou. Assim também haverá alegria no céu. Mais alegria no céu por um pecador, eu estou falando a minha linguagem, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando a pessoa se arrepende, porque o Espírito Santo convence, e é o que a nossa missão, a missão dos pregadores, dos pastores, dos homens de Deus, é levar a palavra de Deus para as pessoas.
e deixá-las agora sujeitas à ação do Espírito Santo. Então, não é você, não é o fulano, não é o pastor, não é o obreiro, ninguém vai convencer ninguém dos seus pecados. Quem convence é o Espírito Santo. Então, muitas pessoas, infelizmente, dentro das igrejas, aquelas pessoas que às vezes estão mais lá como virgens nécias do que propriamente virgens de fato e de verdade escolhidas por Deus. Porque as nécias ficam olhando para o nariz das pessoas e condenando. Lembra quando Jesus, que foi trazido uma mulher pega em flagrante adultério, os religiosos aproveitaram o adultério daquela mulher e falaram, olha, Senhor, está escrito que tem que ser apedrejada, que for a mulher que fora pega em flagrante adultério. Quer dizer, eles acusaram, eles apontaram o dedo sujo para aquela mulher. E Jesus, com muita sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele disse, aquele que não tiver pecado seja o primeiro a lançar a pedra. E, obviamente, todos eles saíram de fininho, porque todos tinham culpa no cartório. Então, quem somos nós para acusar A, B ou C do seu pecado? Nós temos que pregar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo faça a obra e venha convencer. E quando nós falamos, anunciamos, ensinamos sobre o arrependimento, não acusando ninguém, mas o arrependimento que é o que Deus fala com muita clareza, que não deixa dúvida para ninguém. Ele diz assim, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do pecador, do ímpio. Mas, eu não tenho prazer, Deus não tem prazer na morte de ninguém, muito menos do ímpio. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho. O ímpio se converta do seu caminho e viva. E depois ele diz, convertei-vos. Deus pedindo. Quer dizer, a conversão é uma atitude pessoal de cada um de nós. Deus convence. Você está no pecado. Deus convence. Mas quem toma a decisão de se converter é a própria pessoa. E por isso eu disse que a conversão, o arrependimento é uma questão de fé, é uma questão de coragem, é uma determinação, é uma audácia que a pessoa decide por si própria. Ela tem consciência, ela toma conhecimento do seu pecado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e então ela toma a decisão por si mesma. Entendeu, minha amiga, meu amigo? E se não houver esse princípio de fé na vida de cada um, não há como se converter. Mas muitas pessoas são convencidas a deixar o pecado, não pela fé, mas por insistência de outras pessoas. E aí elas conseguem, há quem deixe o pecado por um tempo, mas não por todo o tempo, porque elas não foram convencidas pelo Espírito Santo. Quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, ela é conscientizada.
na consciência dela, ela se convence e então ela toma atitude de fé, de coragem. Ela determina, ela decide deixar a vida errada. E é assim que Deus trabalha, amiga e amigo. Nós, pregadores, missionários, temos a obrigação de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus. Agora, conversão é uma atitude que a pessoa toma quando ela é convencida pelo Espírito Santo. E feliz, bem-aventurada é a pessoa que ouve a voz de Deus, que diz para ela: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E isso, quando o Espírito Santo fala, a pessoa entende perfeitamente que ela convence a pessoa que ela realmente precisa deixar o seu pecado, dar uma guinada 180 graus na sua vida. Então, o arrependimento envolve decisão do arrependido. A pessoa arrependida toma a decisão e ela mesma diz: não quero, e acabou. Jesus disse para aquela mulher adúltera: onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno, mas eu alerto você, vai e não peques mais. Entendeu, amiga e amigo? Para o paralítico que foi curado no tanque de Betesda, há 38 anos que ele estava paralítico, Jesus o encontrou depois curado lá no templo, e Jesus disse para ele: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, qualquer coisa pior do que uma paralisia de 38 anos. Então, Jesus estimulou a fé dele e falou: olha, você foi curado, você foi abençoado, não peques mais, porque senão vai te acontecer coisa pior. E é isso que tem acontecido muito neste mundo. Muitas pessoas, infelizmente, estão sofrendo pior do que antes. Quando chegaram na igreja, foram curadas, foram abençoadas, foram prósperas, abençoadas na família, etc. Mas, depois de algum tempo, viraram as costas para o altar e começaram a cuidar dos seus negócios, da sua vida econômica. Aí começaram a cair. Pecaram. E hoje estão piores, estão vivendo uma vida pior do que antes de ter conhecido Jesus e ter tido experiências da cura, da libertação e etc. Então, amiga e amigo, avalie a sua vida. Por isso que eu estou falando com você que, infelizmente, existem muitas dracmas perdidas dentro de casa. Dracmas perdidas são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, dentro das igrejas, superlotam as igrejas, mas não são convertidas. Não se arrependeram ainda. Mas estão lá. Estão porque, talvez, por uma gratidão a Deus pela cura que receberam, mas não estão de todo o coração, porque elas estão perdidas dentro da própria casa. E eu gostei dessa palavra de Jesus, muito, mas muito mesmo. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito legal isso, né?
Você vê como Deus tem a vontade, o desejo de ver as pessoas convertidas. Ele quer, mas ele não pode tomar decisão por elas, porque o livre-arbítrio, a liberdade que cada um recebe, Deus é intocável. Cada um tem que tomar a sua decisão por si mesmo. Não adianta perguntar ao pastor, pastor, o que eu faço? Se o Espírito Santo lhe convenceu do que você deve fazer, não precisa nem perguntar ao pastor. Faça o que o Espírito Santo está falando. Mas como é que eu sei que é a voz do Espírito Santo, bicho? Veja se combina com a palavra de Deus. É pecado? Você foi convencido do seu pecado e você quer deixá-lo? Então, isso é a voz do Espírito Santo. Porque ele tem mais prazer naquele que se arrepende do que aqueles que não precisam de arrependimento. E disso depende a sua vida, minha amiga. A nossa vida, a vida de cada um de nós, depende dessa atitude de coragem. A atitude de coragem de se arrepender, de deixar o pecado, deixar o erro. É uma atitude de coragem. É uma determinação, é uma decisão da sua cabeça. Não é do seu coração, mas da sua cabeça. Você não quer mais. Acabou. Acabou, eu não quero mais. E aí, você pode ter certeza que os anjos vão conduzi-lo de acordo com a vontade de Deus, porque você decidiu, então ele vai te guiar no caminho da vida, pelo caminho da vida. Então, eu repito, o arrependimento é uma decisão, uma determinação de fé que você deixa porque crê que Deus não se agrada do seu pecado. Ele se agrada da sua atitude correta. Então, você pode ter certeza que há alegria no céu por sua causa. Vamos alegrar o céu, minha amiga, meu amigo. Vamos nos unir e ajudar outras pessoas e não apontar o dedo para elas do seu pecado, mas falar da palavra de Deus, falar o que Jesus falou. Só isso. Deixa o Espírito Santo faz o resto. Ele só quer que a gente fale. É o que eu estou fazendo, ou tentando fazer. Então, fica a critério de cada um ouvir e atender a palavra de Deus, ou ouvir e entrar no ouvido e sair no outro. Então, você quem decide. Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.